venho de uma família de músicos, né? Meu pai tinha uma banda de baile. Eu tenho um irmão que toca bateria, que é o Beto, que é meu sócio na Timbres, né? E até quem começou a tocar mesmo, primeiro foi o Beto. O Beto já tocava na banda de baile do meu pai. E eu era curioso. Os ensaios ocorriam na minha casa, na casa do meu pai, né? Tinha um barracão no fundo com todos os instrumentos montados. Eu era o hold da banda, né? Eu que levava os equipamentos, montava, cuidava, trocava corda, aquelas coisas todas. E eu sempre gostei de conhecer, assim, um pouco de cada coisa. Então eu tocava um pouquinho, pegava o teclado, tocava um pouquinho, a guitarra mexia um pouco, o contrabaixo mexia um pouco, trompete, saxofone, trombone. Cheguei até a tocar na banda de baile do meu pai, trombone de vara, né? Carnaval, fiz vários carnavais tocando trombone de vara. Mas assim, nunca pensei que um dia eu poderia virar um profissional, né, de música, né? Porque era uma coisa assim, de brincadeira mesmo, era aquela coisa assim, né? Muito novo também, 16 anos de idade, né? E paralelamente a isso aí, meu pai tinha uma oficina de conserto de eletrodomésticos, né? E, e nessa oficina aí eu aprendi a consertar tudo, consertar enceradeira, máquina de lavar roupa, máquina de costura, tanto de coisa, lampião, que era onde eu ganhava uma grana, que para no fim de semana sair com a moçada, aquelas coisas todas. E essa oficininha, com o tempo, eu levei 2 violões para lá. E, e como eu assim não tinha professor de música, tinha um amigo meu que tinha aula de violão com um professor lá de Poços de Caldas, que eu sou de Poços de Caldas, que era o cara mais renomado na cidade. E ele ia assistir a aula e passava lá na oficina, como eu tinha 2 violões lá, ele passava tudo que ele tinha aprendido para mim na aula e passava para mim e eu já comecei a tocar violão, comecei a me interessar. Foi até que a gente pensou um dia em montar uma banda, né? Uma banda naquele tempo, banda de rock, né? Música brasileira, a Cor do Som, Pepeu, era a música que a gente ouvia naquele tempo, né? Só que como ele já tocava, ele era o meu professor de violão ou de guitarra, seja como for, né? Chegou na hora de montar, eu falei, pô, eu vou tocar o quê? Se você é o guitarrista, se você é o meu professor, né? Eu vou tocar o quê? Aí eu falei, vou tocar baixo. E comecei assim, peguei o contrabaixo e comecei para ouvir, e tudo por conta. Não tinha esse negócio de ter professor de contrabaixo lá. Nunca tive isso aí. Nunca tive professor de contrabaixo, nunca professor de harmonia. Fui aprender harmonia e depois mudei para Campinas, né? Eu fazia umas aparições ali na Unicamp e pedia para os professores me deixar ouvir é, uma aula de harmonia, harmonia 1, harmonia 2, e como eu já conhecia eles, já tocava com eles, e eles permitiam que eu ficasse na aula, né? Então fiz aula como 20 de harmonia 2, né, na Unicamp. Então essa coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando eu mudei para Campinas, em 1981, meu pai ficou sócio de uma oficina mecânica e um ferro velho de automóvel. E aí eu queria comprar um contrabaixo, porque quando a gente mudou de Poços de Caldas para cá, ele tinha tudo, era tudo dele. Ele vendeu tudo, nem o contrabaixo ele deixou trazer. Então eu vim para cá sem instrumento. Aí eu comecei a trabalhar na oficina e com isso fui guardando um dinheirinho até comprar o meu primeiro Janine Stratosonic, né? E aí daí começou aquela jornada de tocar na noite. E comecei a tocar na noite, conhecer o pessoal da noite aqui em Campinas. E de dia trabalhava na oficina. Então não era brincadeira, eu tocava assim na noite das 10 até umas 3 da manhã, no outro dia tinha que acordar às 6h30, oficina até a tarde, e isso aí foi muito tempo, muito tempo. Foi quase 8 anos com essa dupla jornada, né? E aí veio, foi devagarinho eu fui cada vez mais trilhando um lado da música, né? A oficina acabou ficando para trás e com isso eu mudei para São Paulo, tinha uma banda de rock aqui em Campinas, a gente começou a gravar na RCA Victor, fizemos,
Fizemos assim, aparecemos no programa do Faustão quando era rádio. Chamava Balancei o programa. Fomos fazer um show lá e dali fomos para a RCA Victor e começou essa coisa, a coisa da música começou a ter mais assim um volume ou uma perspectiva de carreira, vamos dizer assim. Né? Aí o que aconteceu? Que fiquei um ano em São Paulo, a banda no fim acabou não dando certo, cada um foi para um lado e eu voltei para Campinas, comecei a estudar música, mais a fundo mesmo, aí estudar mesmo, leitura, harmonia, pá, e com isso tocando na noite. Aí é isso, e que vem sendo desde 81 essa minha vida. Que até então, tudo que eu tocava, eu não sabia o nome. Eu já fazia linha de baixo em escalas pentatônicas, seja escalas, né, do acorde, e eu não sabia o nome. Aí quando eu fui estudar harmonia, eu comecei a entender. Ah, então essa escala aqui, tá. Então fui dar nome aos bois, né? E até então tudo era de orelha mesmo e tal. E depois de um tempo que eu estudei que a coisa foi começando a ter uma outra abertura, improvisação, essas coisas. Começou assim, eu ter uma amplitude maior assim de por onde caminhar. Né? A noite em si, vamos dizer assim, bar, né, tocar em bar, é uma coisa que sempre foi o que é, né, o que está sendo. O que mudou foi o nível dos músicos, né, o nível porque a informação está aí, né. Eu lembro que no meu tempo, quando alguém tinha um disco, né, naquele tempo não era nem seria um disco mesmo, de vinil, de uma de um instrumentista famoso, a gente corria lá com a fita cassete para ele tirar uma cópia para você voltar, porque você não tinha. Você não tinha livro, você não tinha. A Unicamp veio. O curso de música popular na Unicamp foi em 1985. Entendeu? Então não tinha essa coisa de muita informação. Tinha os professores que são os professores que até hoje, né, que dão aula, o Jaime, batera, quem dava aula de baixo, vinha professores de São Paulo dar aula aqui, né, e de guitarra, o Newton dava aula até hoje, acho que dá aula. Então, quer dizer, o que aconteceu é que o nível melhorou, porque a informação está aí, hoje está muito fácil, né, se a pessoa quiser estudar mesmo música, tá tudo aí, você entra no YouTube lá, entra né, internet, está tudo aí. É só querer. Isso aí foi quando eu gostava muito de oficina mecânica, né? Eu trabalhava numa retífica de motor. E eu fui fazer curso na COFAP, na Metal Leve, de como ajustar um motor, né? Um motor, como que os cuidados que tinha que fazer para fazer uma montagem do motor assim, com as precisões, né? Como é que era tudo. E eu trabalhava num lugar que não levava isso em muito, sabe, ao pé da letra não. Aí quando eu acabei de fazer esses cursos, eu era funcionário, meu primo que era o dono da retífica. Quando eu virei o gerente da oficina, que já foi nesse tempo que eu fiz os cursos, eu queria fazer a montagem de como eu tinha aprendido, montagem dos motores, como eu aprendi, com a precisão que tinha que ser. Só que chegou um momento que isso aí não foi respeitado. Né? Meu primo não acabou fazendo do jeito dele, eu não gostei, eu parei. Eu parei com a retífica e falei, agora daqui para frente vai ser música mesmo, e vou viver de música e vai ser até o fim. Isso eu botei na minha cabeça e fui. Isso eu fui. Dali para cá só trabalhei com música e, e venho trabalhando com música, né? Na verdade eu conheci o Nenê nos anos 90, né? Em 95, 6, 7 por aí. Não me lembro exatamente. Num bar chamava Dali, em Campinas. E aí tava o Marco Antônio Ferrari, que na época eu era aluno dele, e tocando no bar, com o Jaime na batera. É porque era o Jaime e era um outro batera que eu não lembro, que às vezes ia um, às vezes outro. Acho que era o Mané. O Mané, né? É. Mas eu não lembro quem era o baixista. Mas você tava sempre, né? Você tava sempre lá, né? No bar e tal. Nem sempre foi um cara que saiu à noite pra ver músico tocar, tal, tá junto com os amigos, né?
E aí eu conheci o Nenê nesse bar, né? Numa ocasião que eu tava lá com um amigo também, que era um guitarrista, o Júlio Calimã, né? Que tava comigo na época, a gente andava junto e tal. Mas eu, na minha cabeça, esse aqui era o Nenê tal, o baixista, que era um cara super conhecido naquela época pra mim. Pô, eu era moleque, tava chegando de Sumaré, morava em Sumaré, né? E ali em Nova Veneza, imagina. Aí cheguei lá, pô, esse cara aí que é o Nenê que vocês falam, cara, é. E o Nenê chegou lá, ei, tudo bem? Porra, o cara mais humilde do mundo, assim. Eu falei, porra, é isso aí mesmo. Porra, que legal, né? Tá, mas aí passou o tempo, a vida da gente vai mudando, tal. Eu em 2000 fui morar em São Paulo, né? Fui tocar em São Paulo e tudo, construí minha vida lá. E em 2004 eu reencontrei o Nenê novamente, já com a Timbres, né? Na Timbres, inclusive, na loja. Aí a gente teve rolou uma identidade, aquela coisa do interplay pessoal, né? A gente se bateu assim espiritualmente, quando bate o espírito, sabe, aquela coisa. A gente acabou ficando amigo, a gente tá sempre junto, a gente não se separou mais assim, essa coisa da amizade. E aí, pô, essa coisa de tocar e projeto e não sei o que. Aí o Nenê mostrou um disco que ele tá fazendo, né? É um disco, esse disco aí já Isso tá tem fazendo 20 anos. aniversário. Tem 20 anos. Pô, eu fiquei apaixonado pelas músicas dele, assim. Falei, nossa, caramba, que coisa bonita, sempre muito melódico, né? Com aquela coisa da, da, da influência da música mineira que ele tem, porque ele é mineiro, né? Que vem na música dele, com toda a influência que ele tem do fusion, do Weather Report, dessas coisas que a gente gosta, né? Mas tem essa coisa da melodia e tal, do Yellow Jackets, que a gente. Do Toninho Horta. Toninho Horta, tudo, né? E a gente acabou tendo essa né? Rolou essa. Enfim. E aí a gente resolveu fazer um disco, né? Junto aí e tal. Na verdade ele, né? E aí eu falei, pô. Não, você Vamos fazer esse disco aí, pô, não sei o você quê. tá junto. E a gente começou, se conheceu tal. Convidamos alguns amigos, pessoas que fazem parte do nosso métier de amizade, de música também, né? O Pepa, né? O Ramon. E aí eu conheci o Júnior Vargas, né? Que tocava com o Pedro Mariano na época. Ele tocava e eu tocava com o Tony Gordon, né? E a gente se conheceu por um acaso num sub que ele foi fazer do baterista que não podia fazer. Ele acabou ficando na gig do Tony Gordon e a gente acabou tendo né, também essa coisa de identidade espiritual, quando a coisa bate é legal, né, e musical e tal. E aí a gente, no decorrer da produção do disco do Nenê, desse disco que a gente está fazendo ainda, rolou uma música, né, que eu acho que tinha a cara dele tocando assim. Falei, cara, tem que ser o cara, é o jeito que ele toca, né? E a gente acabou gravando e ficou super legal, tal, né? E aí hoje com esse novo momento que está acontecendo aqui desse projeto que é o Campinas Inconstant, que você tá, pô, acabou calhando da gente se juntar de novo, né? Pela questão da música que foi composta, porque a princípio eu compus a música numa ideia, baseado numa ideia que o Nenê me deu, uma vez que eu fui na loja lá, semana passada, retrasado, né? Que tá sempre junto, e me veio a música na cabeça, né? Aí eu fiz a música, pá. Aí acabou que o Nenê colocou ideias hoje que a gente acabou colocando aqui hoje, na mudança do A e tal. E. Né? Virou outra coisa. Foi para outro lado. Mas completamente. é porque. Bom, voltando. Na verdade eu componho sempre pensando nas pessoas que vão tocar. Né? Quando eu componho alguma música, ou faço algum arranjo de alguma música, na minha cabeça eu fico aqui sempre imaginando um cara tocando. Ah, legal, tá, o Cuca Teixeira toca assim, o Igor toca do outro jeito, o Pepa toca do outro jeito, né? O Miguel Assis toca do outro jeito, o Júnior Vargas toca, pá, é o cara pra tocar isso aqui, né? Então vem na cabeça assim, é o cara tocando com o outro que vai dar aquela liga, pá. Aí aconteceu isso que aconteceu aqui. Né? Bom, os músicos que eu ouvi mais, assim, né? Os baixistas, assim, que são, assim, vão ter meus ídolos, assim, que eu comecei a entender, a entrar no mundo da música, principalmente instrumental, né? Eu já tocava e naquele tempo tinha dois baixistas no Brasil que a gente que eu me espelhava e que eu conhecia, que era o Arthur Maia e o Nico Assunção.
Dois caras para mim que foram uma maior influência assim, para mim, né? E de fora, eu teve um tempo que eu tocava com um tecladista aqui em Campinas, se chamava Kinson Plaut, já se foi. E era um cara que eu também me aproximei muito dele e ele foi me apresentando essas coisas, né? Os outros baixistas, as informações, porque ninguém tinha muito disco de nada naquele tempo, né? Ainda mais de músico de jazz, né? E aí um dia eu fui lá, ele pegou, me apresentou, me jogou um disco do Jaco Pastorius, eu não conhecia. O dia que eu ouvi, pirei total, né? Eu ouvi Jaco, pá. Aí outra vez eu fui lá e falou Stanley Clarke, aí depois Marcus Miller, foi jogando tudo na minha mão. Esses caras foram minha base, assim, né? Que eu acho que primeiro é o Jaco, o Stanley, né? Stanley, o Jaco, não comparando, cada um tem a sua onda, né? O Stanley eu conheci primeiro, depois Jaco, depois Marcus Miller, depois aí vem os modernos. Aí você está falando dos que tocam 4 cordas, né? Aí depois disso veio Patitucci, Gary Willis, Victor Uten agora, aí, um tempo aí. E agora tem uma infinidade, né? Infinidade de músicos bons, né? No Brasil mesmo, você vê aí o Pipoquinha, né, o que está tocando, um menino de 16 anos de idade, um talento assim, completamente diferenciado, né? Toca com baixo 6 cordas, né? Completamente diferente, porque é aquele negócio, ele veio ouvindo já, né, um leque de informações de baixista, de 4, de 5, de 6 e essa tessitura, acho que a gente tem uma tessitura interna, assim, sabe, de responder as perguntas do 4 cordas, né? Eu, eu tive um baixo de 6 cordas uma semana. Toquei uma semana, eu falei, não é para mim. Eu ia na nota aguda, eu não me encontrava. Eu ia na grave, eu não me encontrava também. Eu falei, não é para mim, eu vou ficar aqui no centro, sabe? Mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa assim, se o cara quer usar de 6, quer usar de 5, o cara tem que se sentir confortável no instrumento. Eu até hoje, para mim, baixo de 4 cordas, eu me sinto mais confortável. E depois de muito tempo, agora tendo loja de instrumentos, eu comecei a comparar essas coisas, né? Você pega um baixo de 4 cordas, 5 cordas, da mesma marca, do mesmo modelo, você vê que o som do 4 cordas ele é mais aberto, ele tem mais punch, entendeu? E que o de 5 cordas. Então tem umas coisas diferentes e para mim, sei lá, esse som tá dentro de mim, sabe? Principalmente das minhas influências, né? Esses caras que eu ouvi muito, né? Jacques, Stanley Clarke, Marcus Miller, né? Isso aí está muito enraizado em mim, né? Então é por isso que eu acho que eu uso 4 cordas. Nem sei se eu tenho saco mais também para 6 cordas. E o prazer de você dar uma estilingada com o polegar no misão, sem ter nada em cima para te atrapalhar, é imbatível, né, cara? Sem dúvida. Isso aí é um negócio diferente. Que é assim, vamos dizer assim, quanto tempo eu toquei 4 cordas, né? Quando eu peguei o de 6 cordas, eu falei, por que é isso? Eu não estou completamente. Tudo bem, se acostuma com tudo, né? Mas eu nunca senti necessidade de ter um baixo, né? De tocar baixo de 6. Eu até tenho de 5 cordas, tudo. Mas o que eu mais toco é o de 4 cordas. E eu tô vendo agora que a grande parte dos músicos que deram essa navegada do 4 por 5 por 6, tem muita gente voltando. Legal. Entendeu? Porque tem muito aquela coisa também, assim, vamos falar assim, da tessitura mesmo do piano, você na região que você toca o 4 cordas, você deixa a quinta corda, a grave, você deixa de entrar muito na mão do pianista, que a aguda já tá invadindo aqui a guitarra, entendeu? Eu acho que esse 4 cordas central aqui, sabe, essa região, essa tessitura, eu acho que é onde eu fico mais confortável. Eu toco piano desde os 10 anos, né? De idade, teclado e tal. Como semelhante ao Nenê, meu pai também é músico, tinha banda de baile, então a minha história é bem parecida com essa coisa do início, assim, de criança, de bebezinho, e depois criança, de 4, 5, 6, na sala de casa vendo meu pai ensaiar com a banda de baile que ele tinha, né? E aí, então,
E no meu primeiro instrumento inicialmente foi bateria, né? Tocava bateria igual criança, né? Claro que dentro daquela limitação, né? Era pequeno e tal. E aí quando meu pai comprou alguns teclados, na época o CZ-1000 da Casio e o CZ-101, que eu pirei com aquilo lá. Eu falei, cara, que legal isso aqui, olha esse som, cara. Pá. Eu me apaixonei, assim. Aí foi, eu migrei pro teclado, assim, com 9, 10 anos de idade, né? E eu ficava tocando em casa, louco com aquilo ali. E aí, um amigo do meu pai, que é tecladista, né, tinha um DX7. E quando eu vi o DX7, cara, aí a coisa, nossa, minha cabeça pirou assim. Eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu quero, né? Ficava louco com aquele timbre do DX7. Meu pai escutava os discos do Júlio Iglesias, né? E muito bem, e os discos eram muito bem produzidos, com alguns caras que são meus meus gurus, assim, né? Como produtor, assim, tal. Dave Foster, né? Jay Graydon, aquela turma ali, tal. Dave Petty, né? Os caras que produziam esses discos do Júlio Iglesias, né? Faziam os arranjos. Então o DX7, nos anos 80, era o cara que tomava conta da música no rádio no mundo, né? A gente escutava aquele piano do DX7 e ficava louco, né? E eu ia lá na casa desse amigo do meu pai, que é o Marcelo. Ficava tocando no DX7 dele lá no quarto, só viajando, pá. Aí, esse mesmo cara que é o Marcelo me mostrou um trabalho do Joe Sample, né? Um disco que chama Spellbound. Esse disco mudou a minha vida. Esse disco aí eu tinha 11 anos de idade. Quando eu escutei esse disco, a minha vida não foi mais a mesma. O Joe Sample eu acho que foi o cara, assim, né? Mas paralela, na mesma época eu via o Ivan, né? O Ivan Lins, eu ficava louco com o Ivan Lins tocando. Eu me lembro de uma vez que o Ivan foi no Faustão e eu fiquei louco, lançar aquele disco Awaio e é o disco que eu particularmente mais gosto, assim, do Ivan, né? E tocando aquelas coisas maravilhosas daquele disco. E eu gravei aquilo no VHS. Meu irmão foi lá e desgravou, cara, pra gravar desenho. Eu fiquei louco, cara. Falei, cara, você desgravou o Ivan Lins, cara, você tá louco, né? Então o Ivan, assim, e o Joe Sample foram os dois caras, assim, que me mudaram a minha cabeça. Se foram os, né, foi o alicerce, assim. Aí depois veio, claro, o Chick Corea, Electric Band, né? Aí o Bill Evans, né? O Herbie Hancock, também o César Camargo Mariano, né? O Lincoln Olivetti também é um dos meus gurus, assim. Esses caras são os caras que o Hermeto, gosto muito do Scott Kinsey, que é o tecladista do Tribal Tech, que também foi impactante na minha vida quando eu conheci, assim. Falei, nossa, né? E o McCoy Tyner, aliás, eu gosto de todos esses caras, cara. Esses caras são as minhas maiores influências, assim, né? Minhas maiores influências, né? O Dave Petty, que é o tecladista do Toto, e o Steve Porcaro. Esses caras são demais, cara. Também o Cleverson e Horst e o Fegali do Roupa Nova, né? Esses caras são demais, cara. Todos esses caras aqui são... E outros também que agora, se eu for ficar falando, vai até amanhã cedo. Né? Tanto como produtores, arranjadores, quanto instrumentistas, solistas, tal, enfim, né? Não só eu, como o Pepa também estava nessa gig. Uma vez o Márcio Montarroz veio tocar aqui em Campinas. Acho que você estava presente até. E teve um problema com a banda que ia acompanhar ele aqui em Campinas. E eu fui pego de última hora. O show ia começar às 9 horas da noite no centro de convivência. Me ligaram às 5h30 da tarde para ir lá tocar com ele. Eu falei, pô, mas eu vou tocar o quê? Não tem nada, não tem partitura, não tem nada. O que não vão tocar? Ah, não. Ele falou que você quer que você esteja lá. E isso eu tinha uma fita VHS de um show que ele fez no Jazz Brasil, né? Tinha na TV Cultura. Eu só tinha que ir lá, de material, é alguma coisa que eu já tinha ouvido dele, mas assim, nunca tinha tirado nada. Eu coloquei aquilo lá no VHS, antes de descer pro teatro, ouvi mais ou menos qual era a onda dele, por onde ele navegava, né? E peguei o meu cubo, um cubinho, a seu Works mesmo, daquele falando de 15 polegadas, coloquei no carro, fui pra lá pro centro de convivência, coloquei, cheguei lá, conheci ele. Aí ele
falei, o que vão tocar? Ele falou, pô, vamos tocar aquela What a Wonderful World, né? Eu falei, mas e pianista? Não, faz harmonia no baixo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, já em cima da hora assim, ele passando os acordes para mim assim, e isso aí já era quase 8 da noite. E abri a portaria, 9. Quer dizer, antes, né? 15 para as 9, 8 e meia, sei lá. E aquilo aí, o Pepa chegou também, né? Dando aquela passada bem rápida, assim, né? E aí aconteceu que foi chegando, né? Eu e o Pepa fizemos 3 com ele, aí o Budi chegou, fez uma de guitarra, o Matsuda também chegou, e todo mundo para salvar a onda do cara ali, porque não tinha banda para acompanhar, né? O finado Jorge Cury também fez uma com ele também. No fim fizemos o blues no final. Eu sei que no fim deu tudo certo. Depois disso, ele me convidou para fazer 4 shows no Rio de Janeiro com ele, no Rio Jazz Club. E eu fui para lá, fui para o Rio. E o que aconteceu? Quando eu falei com ele que de ir para lá, ele falou: ah, ouve, chega aqui, a gente ensaia e vai dar tudo certo, né? E eu fui, não escrevi nada, não tirei música nenhuma. Eu cheguei lá, pô, meu. Primeiro ensaio, o cara já não levou o trompete, tinha que esquecer o trompete, porque ele tocava muito bem piano. Aí no ensaio, assim, o cara já. Começamos a tocar, no quarto compasso, o cara já. Nenê, ó, baixo, ó, tom, pé, podá. Falei, ih, rapaz, o cara que tá no disco, o cara sabe a linha de baixo, sabe tudo que tá nas músicas dele. Pô, aí foi uma pedreira, ficou eu e o Pepa lá, ficamos 15 dias no Rio de Janeiro. A gente saía do ensaio, quase 9 da noite, ia pro apartamento, fone, tirando as músicas, escrevendo tudo, todos os temas, 5 páginas cada música, assim, ó, nota por nota. Ficamos 15 dias lá, que não foi brincadeira. Eu acho que a partir desse momento que eu senti assim que eu comecei a me tornar mais profissional em música, né? Porque até então você levava aquela coisa assim como ganhava uma grana, tal, mas era mais curtição, não era aquela coisa, né? Então com o Márcio assim foi uma experiência assim que me fez acordar pro mundo da música profissional mesmo assim. Eu vejo com bons olhos, lógico, porque não é fácil a gente que está no ramo da música, né? Eu, além de ser músico, empresário também, sabe da dificuldade de você ter uma estrutura desse tamanho aqui, né? E você ainda ousar ainda um projeto desse, né? Fazer um projeto desse que em prol dos músicos de Campinas, entendeu? Que é uma coisa inédita, uma coisa que ninguém fez, sabe? Quantos anos eu estou aqui? Estou aqui mais de 31 anos. Nunca teve uma pessoa assim que ousasse fazer um projeto assim, valorizasse a música campineira, né? E é um cenário, né? Campinas, muito bom músico, né? Tem músico para todo lado aí, muita gente boa tocando muito bem, sabe? E eu quero que agradecer o convite, para mim fiquei honrado de poder estar participando desse teu projeto aí, nosso projeto também, né? Me incluo também nisso aí. E você precisar, eu estou aqui, pode contar comigo, eu só tenho a agradecer. Nós estamos vivendo um momento tão difícil assim da coisa da cultura musical, né? Isso é uma coisa que eu até tenho um pouco de... É sempre complicado, quando eu falo sobre isso é uma coisa complicada, assim, que me dói no coração, eu falo de coração, então às vezes eu acabo até exagerando um pouco e aquela coisa né? Mas nós estamos vivendo um momento da cultura musical no Brasil que tá terrível, né? O governo não tá ligado nisso, o sistema, os maiores veículos de televisão, rádio, enfim, eles parecem fazer vista grossa para isso. Mas nós estamos vivendo uma coisa terrível. Então você conseguiu reunir pessoas nesse projeto que tem uma importância musical muito grande aqui na cena musical, em especial de Campinas, né?
Você trouxe aqui gente como o Jaime Plandeval, sabe? Gente como o Nenê, gente como o Bebeto, né? Assim, esses caras deveriam ter um espaço, uma oportunidade de um reconhecimento, os quais infelizmente eles não têm, né? Por conta dos problemas culturais que a gente tem vivido no Brasil em relação à música, né? Tal. Então eu estou muito feliz de estar podendo, de poder ver isso aqui tá acontecendo, né? Eu estou participando, né? Eu sou um menino. Esses caras são os meus inspiradores. São os caras que eu vinha lá na minha cidadezinha Sumaré, tal, que é do lado aqui, mas é uma cidade na época pequena, é pequena ainda. Então eu ouvia falar desses caras lá, pô, o Jaime, né? Pô, o Nenê, cara, pá, o Bebeto, né? Então, e eu tô aqui junto com esse cara aqui tocando. Só que agora a gente que tá ouvindo você, cara. Você é meu guru musical. Aí, que é isso? Então, pô, eu tô muito feliz de poder estar vendo, graças a você, né, em especial, você tá realizando esse projeto, cara, botando isso aqui como uma coisa que vai ficar pra posterioridade, assim. Muito feliz mesmo, tô muito feliz porque a gente não vê esse tipo de iniciativa, porque é uma coisa que de certa forma é um tiro no escuro, né? Porque as pessoas que consomem esse tipo de música é uma gente muito especial, assim. É especial. O cara que ouve esse tipo de som é uma pessoa especial em termos de educação e cultura musical, sabe? Não é qualquer Zé Mané influenciado por qualquer coisa que aparece na televisão, ou no rádio, ou porque é modinha, ou porque é bonitinho, né? Eu tô falando isso aqui, doa quem doer. Quem tem que doer, vai doer, sabe do que eu tô falando, né? Existe uma coisa que chama arte musical, né? Que vem do céu, que vem de Deus e que é espiritual, e o dinheiro não compra. Primeira vez que eu vi o Nenê tocando, por um acaso, foi com o Pepa. O Pepa tava careca, né? Tava o Pepa, o Nenê, o Matsuda, né? Olha só. Era o Matsuda? Ali no Totem, ou Castora. No Totem, tinha um cara cantando, não me lembro. Castora. Os caras tocando João Bosco. Tocava muita percussão, né? Os caras estavam tocando João Bosco, bicho, assim. Cara, o couro comia. Esse cara toca. Foi lindo ver aquilo, foi em 97. Você falou do Pepa. O Pepa, o tempo que ele tocava com o Zé e com o Alex, né? No começo. De rock, onde ele apareceu no mundo, né? Depois a gente tocou junto no Luz Azul e tal, mas aí, assim, o Pepa, ele na noite mesmo, eu sou um dos caras que botou ele em mais lugares para tocar, de estilos diferentes, né, de tocar sertanejo, de tocar na noite, esse repertório João Bosco, ele só tocava rock. Pode perguntar para ele vai falar isso aí. Eu botei ele em várias paradas, sabe, e eu toquei muito tempo com ele, toquei quase 20 anos com o Pepa. De viajar, toquei em bar, voltar, história com ele, assim, de muita história, Você vê, a gente fala hoje da música pop, você acabou de falar de uma banda que é uma das minhas bandas, assim, que eu mais prefiro. Quando eu era moleque, quando eu tinha 17 anos, cara, eu tatuei uma tatuagem do Toto, cara. Eu era tão fã, né? Aí você fala, caramba, por que não lançam uma banda como o Toto mais hoje no cenário pop, né? Fazendo música, tocando mesmo de verdade, né? Era comercial, eu queria colocar até uma condição aqui que a gente não tem problema com o estilo musical. O problema são as pessoas que fazem qualquer coisa de qualquer jeito, com qualquer letra, com qualquer harmonia, com qualquer timbre. Não é isso. A gente acabou de citar uma banda pop, mercadologicamente falando, como o Toto, por exemplo, né? Que é uma banda que faz um trabalho brilhante com a arte da música, né? Não precisa pegar e fazer qualquer acorde, com qualquer melodia, com qualquer letra, tal, para poder tocar, né? Não precisa fazer isso, como tem acontecido nos dias de hoje, né? Com a música pop popular, né? Qualquer música.